poderia vir do próprio objeto material. A linguagem onírica em que essas percepções são geralmente traduzidas produziria na sensitiva, filha do falecido, as reações do sonho insistente. Camille Flammarion relata também alguns casos semelhantes. Um dos mais impressionantes é o de um casal francês que perderam um filho na guerra de 1914 a 18 e cujo corpo desaparecera no campo de batalha. Fim da guerra, o casal se pôs a procurar o possível túmulo sem encontrá-lo. Por fim, conseguiu a informação de que devia estar num cemitério de 2.000 túmulos, em Dieppe. Mas como procurá-lo? Inesperadamente, a mãe, olhando desolada pela janela, viu o filho surgir de trás de uma árvore, acompanhado de 2 soldados. Um deles parecia russo, o outro, alemão. A visão foi persistente, a ponto de convencê-la da realidade. O corpo foi encontrado depois numa tumba colocada entre a de um soldado russo e a de um alemão. Nesse caso, que Bozano reproduz em seu livro citado, a informação não podia ser telepática, pois os cadáveres haviam sido removidos em massa, como desconhecidos. Só foi possível o reconhecimento pelos pais e particularmente pelas insígnias da farda e pela dentadura do cadáver. O estado emocional da mãe provocou a eclosão de suas faculdades clarividentes. Afastada a explicação espirítica, só podemos admitir a da clarividência. Mais recente, porém, aliás recentíssima, é a ocorrência de que dá notícias o médico e parapsicólogo norte-americano Andrei Japuariche, em seu livro Tea Sacred Mushroom, O Cogumelo Sagrado, edição do Obledai, 1959. O Dr. Poiricher recebeu informação mediúnica, por um pintor holandês residente em New York, e escrita em egípcio arcaico, faraônico, e ao mesmo tempo em inglês atual, da existência de uma espécie de cogumelo nos Estados Unidos do qual podia extrair princípios ativos que atuam como alucinógenos, a exemplo da mescaline e do ácido lisérgico. A história é comprida e cheia de incidentes curiosos. O importante é que os caracteres egípcios foram reconhecidos por especialistas. O nome da entidade que os transmitiu, Rautep, autenticado historicamente, 2.700 anos antes de Cristo. O cogumelo encontrado por acaso nas proximidades de uma estrada no vale do rio Hudson. Eram apenas 9 exemplares da Amanita muscaria, numa zona em que não existe essa espécie. Poiricher procedeu à extração dos elementos indicados e produziu um unguento receitado por Rautep, para aplicações experimentais. Caso semelhante ao da famosa médium Rosemary, em Londres, com o Dr. Wood, quando, pela primeira vez no mundo moderno, foi gravado um discurso em egípcio faraônico, reconhecido pelos especialistas como válido. Excluídos os elementos históricos do caso, para concentrar-nos apenas no episódio dos cogumelos, temos evidentemente um fato de clarividência que não pode ser explicado pela telepatia. Os 9 exemplares, e únicos, dos cogumelos sagrados, usados nos templos egípcios para fins religiosos, encontravam-se no meio do mato, em local não cultivado e distante de habitações. Poiricher foi conduzido até o local sem saber como, por simples intuição, chegando mesmo a admitir que por acaso. Qual, e de onde a transmissão telepática? No caso de Rosemary, a que acima nos referimos, houve também uma curiosa comprovação histórica de tipo clarividente, uma vez excluída a tese mediúnica. Rosemary referiu-se a uma personagem do tempo de Amenhotep II, que não constava dos registros históricos. Mas os dados e as circunstâncias mencionadas foram de tal ordem que a pesquisa intensiva provou a veracidade da informação. Mencionamos apenas estes fatos, entre milhares deles, registrados nos anais das pesquisas psíquicas, para oferecer alguns elementos significativos de comprovação da clarividência através de casos espontâneos, que confirmam as conclusões de laboratório de Kip de Rini. Tanto a mulher do caso do professor Laurence Jones, quanto a mãe aflita do relato de Flammarion, ou o pintor holandês do caso de Poiricher, como a menina Katie Fox, só podiam ter visto o que relataram pela visão sem olhos. A telepatia é incapaz de explicar esses casos. Não obstante, como já advertimos, em muitos casos as duas funções,
A telepática e a clarividente agem em conjugação. Para esses casos de percepção global existe a classificação técnica de fenômenos GESP, ou seja, fenômenos de General Extrasensory Perception, que em português teria a sigla de peso, percepção extrasensória geral. Heine criou essa designação em virtude das dificuldades de separar um fenômeno do outro e da conveniência de realizar experimentos de conjugação, que se mostraram mais produtivos. O livro da professora Heine, Canais Ocultos da Mente, oferece numerosos casos atuais de clarividência pura. Poderíamos citar também alguns casos de nossa experiência e outros, de natureza espontânea, em que figuramos como sujeito. Preferimos citar esses casos históricos, registrados por famosos cientistas, porque a sua autenticidade requer maior dose de má vontade para ser posta em dúvida. 4. TEP, a linguagem da mente. Há uma tendência parapsicológica para o mentalismo que decorre das dificuldades da aceitação científica dos fenômenos e do perigo das implicações psicológicas. Quanto às dificuldades, resultam, como já vimos, dos preconceitos científicos que impedem os parapsicólogos de usarem uma terminologia de ordem mais ampla. No tocante à psicologia, as referências ao psiquismo integral poderiam estabelecer confusões. Viam-se assim os parapsicólogos limitados a uma estreita faixa do continente psíquico e fizeram o seu acampamento na zona mental. A impressão que se tem, aos primeiros contatos com os estudos parapsicológicos, é de que o homem está sendo reduzido às suas faculdades mentais. Esse exagero deverá ser contido se não quisermos ver o triunfo, mais hoje, mais amanhã, daquelas correntes menos expressivas da parapsicologia que cortam as próprias asas com medo de se perderem no infinito e acabam por se perder na poeira da estrada. O homem não é apenas uma estrutura mental. É um ser espiritual, um organismo psíquico. A mente é a sua cabina de comando. Por isso mesmo recebe ordens e expede comunicações do psiquismo em que a afetividade e a volição, ou seja, as regiões profundas do sentimento e da vontade se fazem traduzir em signos dinâmicos, que são os pensamentos. Quando tratamos a telepatia como a linguagem da mente, não queremos cair no mentalismo, mas apenas dar a essa função psi o seu devido lugar nas relações psíquicas em que se resolve toda a vivência humana. Assim como temos a linguagem do cérebro na palavra, temos a linguagem da mente no conceito. E assim como a palavra não tem apenas o sentido convencional do signo, mas também a sua carga emotiva e o seu impulso volitivo, o conceito está sempre carregado pelo poder do espírito. Um pensamento é um vetor poderoso que deflagra um acúmulo de energias psíquicas. A telepatia, segundo a própria etimologia da palavra, não quer dizer apenas a transmissão de um sinal, mas de um estado psíquico. Aliás, a expressão usual de transmissão não está bem aplicada. Frederic Miers foi muito feliz ao cunhar a palavra telepatia, que exprime perfeita e integralmente o fato a que corresponde. O patos individual comunica-se à distância. É assim que a mente consegue estabelecer a sintonia emotiva com outra ou com outras mentes. Transmissão e captação telepática são expressões hipotéticas e impróprias que a parapsicologia moderna deverá superar, na progressiva compreensão da profunda complexidade do fenômeno. As relações mentais não se processam da mesma maneira que as relações orais, porque estas se passam no plano físico e aquelas no extrafísico. A teoria da sincronicidade, pela qual o psicólogo Carl Jung pretendeu explicar as relações não causais dos fenômenos paranormais, tem a sua correspondência na teoria da associação, com a qual a Tele Carrington tentou explicar as relações não físicas entre as mentes. A primeira estabelece a relação emocional das ocorrências parapsíquicas, a segunda, a relação analógica das estruturas conceptuais. Para Jung, o mundo psíquico, regido pelos arquétipos fundamentais, tem por lei de relação a sincronicidade, pois a causalidade é a lei do mundo físico. Para Carrington, as mentes não são emissoras nem receptoras, no sentido de uma ligação do tipo telegráfico ou radiofônico, mas apenas perceptivas e analógicas. As ideias ou imagens, que ele denomina psícons, formam as estruturas mentais que se relacionam entre si,
segundo a lei da associação por semelhança. Essas duas teorias foram intensamente criticadas pelos parapsicólogos das várias escolas e geralmente rejeitadas, por não favorecerem a continuidade da experiência de tipo físico em parapsicologia. É claro que elas apresentam inconvenientes e são dificilmente compreensíveis. Mas é também evidente que abrem perspectivas para uma compreensão mais profunda de psi. Na proporção em que as pesquisas forem revelando, como acentua Heine, a especificidade do psíquico, as suas leis próprias irão se impondo acima das leis físicas que lhe pretendem aplicar. As teorias de Jung e Carrington representam precognições, e é curioso que Carrington tenha formulado a sua teoria com base na telepatia precognitiva, talvez em linguagem onírica, simbólica, da futura colocação extrafísica do problema de psi. No momento, servem para lembrar que as hipóteses físicas não se aplicam ao esclarecimento dos casos paranormais. Assim, o possível mecanismo da telepatia exige maior compreensão da própria natureza de psi. As mentes se comunicam por uma linguagem não articulada, mas de sintonia, não simbólica, mas analógica. Enquanto conversamos oralmente com uma pessoa, podemos estar ou não mentalmente sintonizados com ela. Se estivermos, a conversação será agradável e produtiva, porque as frases orais são acompanhadas pela permuta de imagens mentais. Podemos dizer mais do que as palavras exprimem, e perceber mais. Esse é um fato já conhecido em psicologia, mas que somente a parapsicologia vem esclarecer. Os estados afetivos, como já se comprovou experimentalmente, facilitam as comunicações telepáticas. Isso prova que a sintonia mental se estabelece com mais facilidade através da reciprocidade emotiva. Daí a importância da simpatia e da disponibilidade, que Swal verificou e aplicou em suas experiências. Daí também a importância das drogas, da hipnose, do álcool e da cafeína, ambos em pequenas doses, e o resultado favorável das experiências de Urban com indivíduos tratados com eletrochoques e narcoanálise. Pois todos esses elementos, de acordo com as condições peculiares de cada sujeito, ajudam a torná-los mais disponíveis. Não que esses elementos exógenos despertem as funções psi, mas apenas porque predispõem o indivíduo ao exercício dessas funções, conduzindo a um estado psicofisiológico adequado. Estes fatos corroboram a tese do dualismo relativo de Heine, tão combatido e criticado pelos parapsicólogos materialistas e até mesmo pelos espiritualistas do tipo de Amador, porque reafirmam a necessidade ou pelo menos a conveniência de um certo alheamento do sujeito, de um certo desprendimento das suas tensões físicas para que ele mergulhe mais facilmente no extrafísico, liberando as funções psi da pressão orgânica do cérebro e do peso da rotina. O estado de aceitação dos fenômenos tem também o mesmo efeito, porque predispõe o sujeito, favorece a sua entrega. Não é o fato, em si, de aceitar ou acreditar que é importante, mas as consequências psicofisiológicas dessa atitude mental. Porque Swal e Godinei confia mais nas mulheres e nas crianças para as experiências de psi. Precisamente porque são em geral menos alienadas aos interesses e às tensões do ambiente rotineiro, e por isso mesmo mais acessíveis ao desprendimento necessário. Amador não admite a tese de Heine sobre a natureza extrafísica de psi. Não obstante aceita a existência do sobrenatural e estabelece uma dicotomia teológica da natureza humana. Sua posição é a mesma dos sacerdotes que acusam os espíritas de confundirem ocorrências paranormais com a comunicação de entidades espirituais, mas sustentam a validade dos milagres de suas igrejas. Para Amador, as funções psi pertencem ao corpo e ao psiquismo fisiológico. São, portanto, materiais. O espiritual nada tem a ver com esses fenômenos, tanto assim que os animais possuem funções psi. Com esse golpe interpretativo ele devolve para a psicologia o pavlovismo, a Becherev Watson, a toda a escola russo e norte-americana da psicologia sem alma. E tira para a psicologia o seu papel mais importante, assinalado por Heine, que é o de realizar a primeira incursão das ciências além da concepção materialista do universo e do homem. E isso no momento preciso em que a própria física rompe o seu arcabouço material,
avançando no campo energético em direção a dimensões conceptuais claramente espiritualistas. Um duplo peso parece esmagar o raciocínio de Amadou, o da teologia católica e o da filosofia atomista. Daí a sua predisposição para aceitar a telepatia como a única realidade psi, endossando a tese ingênua de Murphy de que os fenômenos de clarividência, estando sempre ligados a criaturas humanas, só podem ser telepáticos. Lamentando que o problema da telepatia ainda não tivesse encontrado a solução necessária, Heine comentava em seu livro New World of the Mind, O Novo Mundo da Mente, que talvez fosse necessária uma conceituação melhor da mente para aprofundar-se a questão. Essa nova conceituação decorre do próprio desenvolvimento das experiências de psi, em quase todo o mundo. O trabalho paciente e persistente de Heine e os amplos resultados por ele colhidos, com sua admirável equipe de pesquisadores, entre os quais figura a sua própria esposa, o autorizam a fazer afirmações como as referentes ao caso da clarividência e da telepatia. Por outro lado, Heine, acusado de idealista, não tem parti pris. Sua posição é a do cientista leal que se dedica à investigação na busca da verdade, mas não esquece também o seu dever de sinceridade e coragem interpretativa. As experiências realizadas pela Duke University comprovaram suficientemente a realidade de ESP e de PK. A telepatia faz parte integrante do primeiro grupo. O que Heine entende que deve ser esclarecido não se refere à existência ou não da telepatia, mas à sua natureza, ao seu processo. O que sabemos até agora não nos autoriza a aceitar o velho conceito de telepatia telegráfica. A teoria de Carrington, a que já nos referimos, justifica essa posição prudente de Heine. Enquanto isso, as investigações prosseguem e os resultados são de tal maneira animadores que a telepatia é hoje objeto de uma verdadeira corrida, semelhante à atômica e à espacial, entre os Estados Unidos e a Rússia. Já são bastante conhecidos os trabalhos de Vassiliev, professor de fisiologia da Universidade de Leningrado e diretor do seu laboratório de parapsicologia. Bastante conhecidos no sentido de saber-se de intensas atividades ali desenvolvidas, particularmente no tocante à telepatia, mas pouquíssimo conhecidos quanto aos processos e aos resultados. Sabe-se, por exemplo, que a semelhança do que ocorre em Duke, onde Pratt se dedica à parapsicologia animal, em Leningrado quem o faz é o entomologista Fabry. Em entrevista concedida a uma revista russa e reproduzida na França, Vassiliev fez referência ao trabalho de Fabry e às experiências realizadas por ele sobre as comunicações de animais à distância. A teoria telepática de Vassiliev, na linha fisiológica do pavlovismo, e a da transmissão energética por ele chamada de meio de ligação radiobiológica. A maneira de Amadou, curiosa coincidência de posições do espiritualismo dogmático e do materialismo marxista, Vassiliev considera a psi como sendo apenas uma sobrevivência de aptidões rudimentares, herdadas pelo homem de seus ascendentes animais. Pergunta o que faria o homem de hoje com poder de sugestão mental à distância. Considera ainda, em contradição com os parapsicólogos ocidentais e com as experiências feitas a respeito, que psi se manifesta entre os doentes psíquicos ou nervosos, como uma espécie de atavismo. E acentua a importância das pesquisas a respeito, por interessarem ao melhor conhecimento dos processos vitais. Informa que milhares e milhares de experiências serão feitas na Rússia. Em 1963, Vassiliev publicou um livro com uma tiragem de 120 mil exemplares, intitulado Sugestão à Distância. Em 1959 já havia publicado Fenômenos Misteriosos do Psiquismo Humano, e anteriormente outros livros, inclusive sobre hipnotismo. Em 1919, Betcherev publicou Telepatia com os Animais, seguido de mais alguns trabalhos, anos depois, sobre reflexos coletivos e atividades cerebrais. Kaczynski lançou, em 1923, um trabalho sobre telepatia, intitulado Transmissão do Pensamento. Sobre o mesmo assunto, Arkadiev publicou um estudo intitulado Hipótese Eletromagnética da Transmissão do Pensamento. Mais recentemente,
Notícias russas divulgadas na França e na Inglaterra deram conta de experiências de Vassiliev com barreiras eletromagnéticas e eletrônicas para impedir o processo telepático, sem o conseguir. Outras experiências foram feitas, com diversas formas energéticas, sem nenhum resultado, o que levou o sábio russo a informar que o pensamento é um tipo de energia desconhecida. Essas experiências soviéticas confirmam as de Rini, demonstrando a inexistência de barreiras físicas para a telepatia. A posição da parapsicologia soviética, como se vê, é a mesma da corrente telepática ocidental. Não aceitando a natureza extrafísica de psi, que seria contrária à filosofia oficial marxista, Vassiliev e depois dele Kogan empenharam-se no estudo de um processo radioemissor para o fenômeno telepático. Nesse ponto há evidente atraso em relação aos novos conceitos do processo telepático que se desenvolvem nos meios ocidentais e que têm, na posição de Rini em face das questões de clarividência e telepatia, uma demonstração prática. O reconhecimento da natureza não física de psi permite à escola de Rini investigar a estrutura superior do processo, sem nenhuma sujeição aos princípios e às leis da física. Essa possibilidade representa a abertura de uma brecha na concepção materialista do universo e ameaça restabelecer a legitimidade da psicologia como ciência da alma, ou seja, do psiquismo autônomo. Leonid Kogan, que hoje substitui Vassiliev e se interessa especialmente por investigações para a aplicação da telepatia na astronáutica, segue a mesma linha pavloviana daquele, contrária à natureza extrafísica de psi. A mais insistente acusação que se faz atualmente a Rini é a de filosofar sobre os resultados da sua pesquisa científica. Pierre Duval, ainda há pouco, acusou-o, na França, de autor demasiado americano de uma filosofia simplista da eficiência. E acrescentava que a tarefa da parapsicologia não é a de provar se o homem é espírito ou não. Rini poderia responder que a sua rejeição ao esquema simplista da telepatia telegráfica jamais seria possível, se ele permanecesse na linha materialista ou na espiritualista dogmática. É a sua capacidade de pensar, de analisar, de tirar ilações e pesquisar, não só no campo objetivo, mas também no subjetivo, que lhe permite enfrentar com independência o problema telepático. A concepção do cientista como uma espécie de robô, cuja função é apenas a de fornecer dados ao pensamento alheio, é muito mais simplista que qualquer filosofia da eficiência. Por todas essas razões, demos, neste capítulo, o título de TEP A Linguagem da Mente. É com essa linguagem que a ciência renovada poderá transformar o mundo. Rini compreendeu isso e recusou-se, por intuição e por compreensão posterior do problema, a enquadrar a linguagem universal do espírito nos esquemas frios da cibernética. A telepatia não é um processo mecânico, de natureza física. É uma função mental, não isolada, mas ligada ao conjunto psigama e estreitamente relacionada com a clarividência. Com ela falamos a linguagem do espírito, entramos em novo tipo de relações, abrimos as perspectivas de um futuro imprevisível para a humanidade. Não se pode tratar desse assunto com a frieza e a isenção empregadas no estudo da estrutura atômica. Como assinalou Richet, estamos diante de problemas que não se relacionam apenas com o nosso bem-estar físico, mas com a nossa evolução moral e espiritual, com a destinação do homem no cosmos. Um exemplo disso, e no campo da prática, tão ao gosto dos que censuram o pragmatismo de Rini, nos é dado pelo grupo de jovens astrônomos norte-americanos que, junto ao Monte Palomar, desenvolveram o projeto OSMA, captando os sinais de duas estrelas indicadas pelo astrônomo chinês Su Xuang, em 1961, nas constelações da Baleia e de Eridan. Essas estrelas, segundo aquele astrônomo, devem ser habitadas e possuir civilizações superiores. Mas o grupo de jovens observadores não se contenta com os meios físicos de pesquisa e inclui no projeto uma equipe de telepatas. Podem os espíritos práticos ir à vontade desses jovens pesquisadores. A verdade é com acento circunflexo que eles representaram nas encostas do Monte Palomar os verdadeiros anseios de uma humanidade que se liberta do aqui e do agora, para alcançar o amanhã e o depois.
A telepatia é a única linguagem de que podem servir-se para dialogar com as estrelas. Seria louco o que eles fizeram. Não, porque as experiências de Rini já provaram que, para a telepatia, as distâncias não existem e o tempo não oferece empecilhos. As mentes se comunicam num plano superior ao do condicionamento físico de espaço e tempo. A série de experiências realizadas entre Durão e Duke, nos Estados Unidos, e Zagreb, na Iugoslávia, provou suficientemente que SP, como Rini prefere dizer, independe do espaço. O sujeito era o próprio professor Carlo Marchesi, que procurava identificar, em Zagreb, as cartas escolhidas pela equipe da Duke University, do outro lado do oceano, numa distância de mais de 4.000 milhas. Os resultados foram positivos, tendo-se realizado novas experiências, também positivas, entre os mesmos experimentadores. Outra prova curiosa de natureza puramente psíquica das funções psi resultou desses contatos de Duke com Zagreb. O Dr. Marchesi visitou o laboratório de Duke depois das experiências à distância e submeteu-se a experiências de proximidade, que deram resultados muito inferiores. A sua percepção, a 4.000 milhas, era mais precisa. Rini lembra que as condições psicológicas do visitante eram desfavoráveis, o que vem confirmar as observações já feitas em Duke de que são essas condições, e não as de ordem física, as que determinam a proporção de acertos do sujeito. Outras observações de Rini a respeito são as seguintes. Marchesi captava em Zagreb os símbolos das cartas Zener dispostas numa mesa em Duke, formando um conjunto tão diminuto que fisicamente seria impossível diferenciá-las na distância. Entre o percipiente e o objeto havia numerosas barreiras físicas, além das milhas oceânicas, e que eram as cadeias de montanhas e a densidade atmosférica, fatores incidentais inevitáveis, e os próprios edifícios em que se abrigavam os experimentadores e o percipiente. Qual a energia física suficiente para realizar essa façanha, vencendo tranquilamente todas as barreiras e comunicando ao percipiente as impressões sutis do experimento? O professor Watley Carrington realizou também um curioso experimento na Inglaterra, utilizando-se de desenhos em lugar das cartas Zener. Os percipientes estavam na Holanda, na Escócia e em Duke, Estados Unidos. Carrington emitia do seu gabinete na Universidade de Cambridge. Os resultados foram altamente significativos e as contagens melhores foram obtidas pelos percipientes que, em número de 12, captavam em Duke, na maior distância através do oceano. Essas experiências mostram que Psi não é também afetado pela gravidade e pelas variações atmosféricas. Não são loucos os jovens astrônomos do Monte Palomar. Podemos mesmo dizer que há mais facilidade no contato da sua equipe telepática com as estrelas distantes do que dos seus instrumentos de energia física. No famoso experimento Wilkins-Sherman, controlado por Gardner-Muppy, entre as regiões do Polo Norte, em que aviadores russos se haviam perdido em New York, onde Sherman aguardava comunicações do explorador Wilkins, os resultados foram notáveis. O radiooperador do New York Times, Reginaldo Iversen, declarou que Sherman tinha um conhecimento telepático mais exato da situação de Wilkins do que ele podia obter através das suas ineficazes tentativas para manter contato por meio da radiocomunicação de ondas curtas. Seria preciso dizer mais. A natureza extrafísica do processo telepático se comprova através de experiências extensas e intensas. As comunicações entre Wilkins e Sherman duraram 5 meses, entre dezembro de 1937 e abril de 1938. Nesse longo período Sherman recebia, 3 vezes por semana, as comunicações telepáticas de Wilkins, e as enviava a Muppy e a outro controlador. As comunicações radiotelegráficas por ondas curtas foram constantemente interrompidas. Muppy podia controlar, apesar disso, o noticiário do jornal com as informações recebidas de Sherman. Todo o registro dessa experiência foi publicado num livro, Thoughts Through Space, Pensamentos através do Espaço, sob os nomes de Hubert Wilkins, o explorador polar, e Harold M. Sherman, o pesquisador telepata. Em 1944 foi publicada uma tradução na Argentina.
Harold Sherman publicou recentemente, nos Estados Unidos, um curioso livro que se tornou best-seller, intitulado Automatic ESP Work for You, como pôr ESP a seu serviço, tratando precisamente das aplicações práticas da percepção extrasensorial. Não se pode negar que ele tem experiência suficiente para isso. Resta saber, entretanto, se em todos os casos de telepatia se poderiam obter os resultados seguros do seu caso pessoal com Wilkins. Enquanto isso, chegam da Rússia novas informações auspiciosas. A revista Moscovita Saber e Força, segundo o comunicado da France Press, enviado de Moscou a 2 de fevereiro de 1966, publicou importante reportagem sobre experiências telepáticas realizadas com a presença de cientistas até há pouco infensos da pesquisa parapsicológica. Os resultados foram de tal ordem que o professor Smilga, famoso físico, declarou peremptoriamente: a telepatia existe. Não há mais possibilidade de dúvidas a respeito. Outros cientistas, entre os quais o professor Kitai Gorodsky, que numerosas vezes haviam manifestado o mais completo ceticismo no tocante às experiências parapsicológicas, declararam-se satisfeitos com as demonstrações realizadas. Kitai Gorodsky afirmou, ao terminar uma das sessões experimentais: do ponto de vista da ciência contemporânea, os fenômenos parapsicológicos são inexplicáveis. Outro famoso físico soviético, o professor I. Kogan, declarou: já está superada a fase de sensacionalismo em torno da telepatia. Já não nos cabe discutir se ela existe ou não, mas tratar de descobrir as suas origens. A revista soviética informa ainda que foi criada uma secção especial para fenômenos telepáticos, integrando a série de pesquisas em desenvolvimento, na Universidade de Moscou, sobre radiotécnica e comunicações elétricas. A nova secção pertence ao campo de investigações biológicas e tem por fim aprofundar os estudos sobre a utilização das transmissões telepáticas. Como se vê, essas notícias confirmam plenamente o interesse dos cientistas russos pela telepatia, como nova forma provável de comunicação à distância, e comprovam o pleno reconhecimento científico da telepatia pelos meios soviéticos. O que opõe a tudo isso os nossos céticos, que veem a parapsicologia pelo espelho côncavo do padre Quevedo e seus companheiros de espetáculo. O mesmo sorriso de desdém dos sábios que tripudiaram sobre Pasteur. Parece que já é tempo de nossas universidades encararem a sério essa nova dimensão das ciências, estabelecendo centros de pesquisa a cargo de investigadores competentes. Até quando continuarão acalentando a sua ignorância do assunto? 5. PEG, o domínio do tempo. Os hipnotizadores conhecem a técnica de regressão da memória, pela qual podem fazer o sujeito voltar no tempo até a vida intrauterina. O fato de dizer-se regressão da memória provoca algumas confusões. Há pessoas que perguntam: como lembrar a vida intrauterina? Mas a regressão produzida pela hipnose não é apenas da memória, é também vivencial. O sujeito regressa às condições de sua vida nos anos anteriores, apresentando os sintomas físicos dos males que sofria. A memória não está apenas no consciente. Temos um porão da memória, do qual podemos tirar mais segredos do que pensava o sagaz Dr. Freud. Prova disso foi o que fez o céu. Albert de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, dedicado experimentador do hipnotismo. Certa vez, depois de haver levado um paciente até a vivência intrauterina, resolveu mandá-lo para mais fundo no tempo. E o que aconteceu foi espantoso. O paciente se transformou numa personalidade diferente, que vivia na encarnação anterior. De Rochas não se atemorizou e fez centenas de experiências, conseguindo levar alguns sujeitos a 3 vidas passadas. Fez a comprovação de alguns casos possíveis e publicou um livro a respeito, Les Vies Successives. Agora, nos Estados Unidos, um banqueiro hipnotizador repetiu a façanha. A paciente, regredindo no tempo, declarou chamar-se Bridey Murphy e ter vivido na Irlanda do século XVI. As pesquisas feitas confirmaram boa parte de suas declarações. Mas o que aconteceu com de Rochas tinha também de acontecer com Morey Bernstein,
o hipnotizador que foi posto a ridículo por meio mundo. A Associação Médica Americana refutou oficialmente a experiência e desmoralizou-a. Jacques Berger, na França, descobriu a fraude de Morey e o pôs em má situação. Entre outras coisas, aconselhou os leitores norte-americanos de Morey a lerem Charcot. Acontece que Charcot, chegando um dia a Salpêtrière, apresentou aos discípulos uma mulher histérica, de nome Alcina, e depois de hipnotizá-la mandou ao quadro negro para escrever na língua que os presentes quisessem. Os professores Panas, grego, e Matias Duval, membro da academia, ditaram frases em grego antigo e moderno. Alcina escreveu-as que sem vacilar. Então, Charcot disse que desejava evocar o espírito de Galeno, o famoso médico grego. E Galeno veio e escreveu em grego do seu tempo, em resposta a uma pergunta de Charcot. O corpo humano ainda não chegou à sua perfeita conformação. Os sistemas da circulação e da inervação estão suficientemente unidos e relacionados no plano da economia, mas o sistema linfático sofrerá uma evolução de grande proveito, principalmente para a longevidade humana. Em alguns animais inferiores, de vida muito longa, poderiam fazer experiências probatórias desta assertiva. Diante disso, Charcot voltou-se para os presentes e disse: Senhores, não querais adiantar-vos à nossa época. Não procureis nenhum raciocínio que vos possa dar a explicação clara e verdadeira das nossas experiências. Contentai-vos com a observação experimental que acabais de presenciar. Esta pequena mas significativa história é contada por Frederico Vives, que frequentou as sessões de Charcot. Reproduziu-a por extenso, pois ela é bem maior. Santiago Bossero, num estudo que publicou na Argentina sobre o problema das vidas sucessivas. Temos aqui, pelas mãos de Charcot, outra oportunidade de enfrentar o problema de domínio do tempo. Quem era essa pobre mulher idiotizada que Charcot mandava marchar de um lado para outro, segundo conta Vives, e que no entanto escrevia em grego antigo e moderno ou em outros idiomas clássicos? Voltava ela ao passado? Alguém descobriria, por certo, uma fraude de Charcot, em conluio com a paciente. Porque há pessoas que só sabem ver fraudes e tolices por toda parte, reservando-se para si mesmas o duplo direito à honestidade e à esperteza. Uma espécie de dialética da impostura. Mas a verdade é que desde todos os tempos, fatos como esses ocorrem na Terra com idiotas e sábios, com santos e bandidos, com tímidos e sagazes. Porque fatos são fatos e não pedem licença para acontecer. Que fez com esses fatos a parapsicologia? Negou-os, remeteu-os de novo ao porão do inconsciente, fichou-os no arquivo da estupidez humana. Nada disso. A parapsicologia, de início, nem tomou conhecimento deles. Era assunto para mais tarde. Os experimentadores desejavam lidar com coisas mais simples. A telepatia, por exemplo, que por sua aparente afinidade com o telégrafo sem fio era mais alegre e menos compromissada. Mas aconteceu que um dia a demonstração experimental de que a telepatia não era condicionada pelo espaço despertou interesse pela sua relação com o tempo. Além disso, os desvios de percepção nos experimentos de ESP começaram a afetar os seus resultados. Carrington foi obrigado a enfrentar o problema da percepção do futuro, porque nas suas experiências com desenhos vários percipientes captavam os desenhos ainda por fazer. Pegou precognição é o que se pode chamar um fenômeno atrevido que se infiltrou no trabalho dos experimentadores e obrigou-os a examiná-lo. Daí por diante muita coisa se modificou na parapsicologia. Para começar, os conceitos vigentes sobre telepatia foram abalados. Mas, por outro lado, houve coisas agradáveis. O professor Sual, por exemplo, que sempre teve de lutar muito para conseguir um pouco no terreno das pesquisas, havia concluído de maneira negativa o rigoroso exame de seus experimentos com 160 sujeitos, em que obtivera 128.350 respostas sem que pudesse ultrapassar a barreira do acaso. Um fracasso. Mas Carrington o adverte quanto aos desvios e Sual resolve cuidar do problema, verificando que dois sensitivos, MERS, Stewart e MER, Shackleton, eram precognitivos.
O primeiro não pôde trabalhar com Sual, mas o segundo se colocou à sua disposição. As experiências se realizaram durante a Guerra de 39 a 45. Um bom período para se cuidar do futuro, principalmente em Londres. Per sinal que Shackleton não era apenas precognitivo mas também retrocognitivo. Nos desvios examinados por Sual ele havia adivinhado ora a carta anterior, ora a posterior. Não acertava nunca no alvo, mas acertava muito mais do que isso. Atirando no que via, matava o que não via, o passado e o futuro. Um sensitivo deslocado no tempo e que por isso mesmo era mais valioso. O ditado popular que usamos acima aplica-se bem a este caso, pois as experiências de Sual não eram feitas com as cartas Zener, mas com as suas próprias. Uma série zoológica. Sual havia se cansado de lidar com as figuras geométricas de Zener e criar as suas próprias figuras, utilizando animais. Os leitores por certo já conhecem este problema das cartas e dos dados, a menos que nunca se tenham interessado por parapsicologia. Por isso, não tratamos deles até aqui. Mas agora somos obrigados a repetir o que se encontra em todos os livros de informação parapsicológica. E começaremos pelas cartas Zener, que foram as primeiras, hoje mais conhecidas por cartas ESP. Foram inventadas pelo Dr. Zener, colaborador de Rini, para substituir as cartas de baralho comum usadas nas experiências. Apenas 5 figuras em maços de 25 cartas, para facilitar o cálculo de probabilidades. Em cada maço sensitivo tem a probabilidade de acertar 5 por acaso. As figuras são estas. E foram exatamente estas figuras que o professor Marchesi captou em Zagreb quando os experimentadores as distribuíram na mesa de laboratório de Duke. Projetadas através do oceano, essas figuras impressas em cartas de baralho agiram como projéteis mentais. No caso de Shackleton as cartas eram estas outras, de que não damos as figuras por dificuldades gráficas. I. Elefante, N. Graus de cartas, 5. G. Girafa, idem, 5. P. Pelicano, idem, 5. Z. Zebra, idem, 5. L. Leão, idem, 5. Total do maço, 25. Essas cartas são coloridas, pois Sual se enfastiara das figuras negras e geométricas de Zener, atirando ao mar os seus maços. Curioso, tudo é dramático nesse episódio, com um experimentador pouco feliz nos experimentos, mas rigoroso na elaboração das provas, na sua realização e na avaliação dos resultados. Dir-se-ia que a flegma britânica de Sual chocou-se com aqueles cartões severos que lhe vinham precisamente da América turbulenta. Sua reação foi completa: jogar as cartas ao mar, escolher figuras de animais para as novas cartas e mandá-las fazer coloridas. Reação à frieza geométrica e à severidade da cor negra. Talvez um fundo de fetichismo nessa substituição dos signos de Zener por animais dramáticos, tanto em si mesmos quanto na expressão dos desenhos, que deviam ser bem individualizados, e nas cores vivas. O maior rigor possível com esse carnaval zoológico nas experiências realizadas. O agente MRS. Goldney, que auxiliava no experimento, sentavam-se frente a frente numa sala e Shackleton e Sual em outra sala. MRS. Goldney usava cartas numeradas e o agente tinha diante de si, de costas sobre a mesa, 5 cartas dispostas por Sual e cuja ordem era desconhecida. MRS. Goldney mostrava um número ao agente, através de uma abertura especial, feita num velador que os isolava um do outro. O agente pegava a carta correspondente, na ordem de disposição, ao número mostrado, olhava a carta e emitia a figura, colocando de novo a carta na mesa. MRS. Goldney só falava para dar sinal ao percipiente na outra sala e pedir-lhe que anotasse a resposta. Ela ignorava completamente qual era a carta indicada pelo número que exibira ao agente. O percipiente anotava com a simples inicial do animal a sua percepção. As iniciais diferenciadas têm a finalidade de facilitar a experiência e dar-lhe maior segurança. Essas experiências deram resultados positivos. Shackleton havia agido de acordo com as suas curiosas faculdades,
captando sempre as cartas anteriores ou posteriores a que lhe era transmitida. Mais tarde, Sual conseguiu realizar algumas experiências com MERS Stewart, sendo bem-sucedido. Depois da guerra, MERS Stewart realizou novas experiências com Sual, que verificou esta coisa curiosa: ela havia perdido o dom de profecia. Não adivinhava mais a carta seguinte, mas a chamada carta zero, que corresponde ao presente, a carta objetivo. Com essas experiências Sual doutorou-se pela Universidade de Londres. Shackleton era um homem de 36 anos quando procurou Sual para oferecer-se como sujeito. Já conhecia as suas faculdades precognitivas desde os 20 e poucos anos, mas jamais fizera qualquer tipo de experiência científica. Usara algumas vezes as suas faculdades para objetivos práticos, sendo bem-sucedido. Por exemplo, ganhar nas corridas de cavalos. Embora a faculdade não seja infalível, um sensitivo como Shackleton pode constituir verdadeira ameaça nesses casos. Outra particularidade desse sensitivo era captar de um golpe o caráter das pessoas que lhe eram apresentadas. Sual teve oportunidade de verificar a realidade dessa percepção. O leitor há de estranhar, se não estiver habituado ao assunto, a desproporção entre a grandeza dos fatos de precognição relatados no início deste capítulo e a aparente insignificância desse jogo de adivinhação de cartas. Mas essa desproporção é a diferença de garantia. Por ela é que se pode aferir a existência ou não da faculdade. Milhares e milhares de experiências desse tipo, com métodos diversificados pelos vários experimentadores, levam à comprovação científica ou não da realidade dos fenômenos. No jogo de cartas de Shackleton estavam sendo julgados, perante a ciência, todos os profetas do passado. A heresia científica não poupa sequer os profetas bíblicos. Nossas referências à pouca sorte de Sual decorrem de uma curiosa situação vivida por ele. De 1934 a 1939 todas as suas experiências foram negativas. Isso no mesmo período em que Rini obtinha os melhores resultados. Foi esse, certamente, um dos motivos da sua reação dramática à fresa geométrica das cartas Zener. Conta-se que Sual chegou a pensar que a América tinha melhores condições para as experiências de psi do que a Inglaterra. Certa vez teve a oportunidade de experimentar MERS. Elaine Garrett, que obtivera resultados notáveis em trabalhos com Rini. Inútil experiência. Com Sual, as suas faculdades excelentes pareciam embotar-se. Como se vê, a advertência de Carrington quanto à possibilidade de acertos por desvio salvou-o do desânimo, ou pelo menos da decepção que havia sofrido. A revisão dos dados, provando a existência de resultados altamente significativos, deu-lhe estímulo para o prosseguimento das pesquisas. Este exemplo vale como explicação de muitos casos de abandono de pesquisas, particularmente na fase metapsíquica. Não foram poucos os cientistas, e entre eles o casal Curie, que abandonaram o trabalho por acharem difícil a obtenção de resultados satisfatórios. Acredita-se na existência de indivíduos negativos, diante dos quais os melhores sensitivos nada conseguem. É possível que existam, não por motivos misteriosos, mas por falta de conhecimento da maneira por que devem tratar os sensitivos, ou mesmo por falta de habilidade para esse tipo de experiências. O próprio Sual verificou e advertiu que as experiências devem realizar-se em ambiente de simpatia e cordialidade, evitando-se toda e qualquer forma de constrangimento para os sensitivos. Não são os fatores materiais, mas os psíquicos, como acentuou Rini no caso de Machesi, os que prejudicam a ação do sensitivo. Na proporção em que as pesquisas forem se desenvolvendo e exigindo atividades mais complexas, fornecerão elementos para a revisão de muitas acusações de fraudes do passado. A experiência quantitativa tem os seus limites, como acentuou Eliaud, pois os fenômenos provados por ela devem e precisam submeter-se a investigações qualitativas. A complexidade desse novo tipo forçará o estudo mais aprofundado das questões de ambiente e de relações do sensitivo com os pesquisadores e de influência negativa dos métodos de coerção, aplicados intensamente no passado.
Os problemas implícitos na verificação de Peg e Hegel, precognição e retrocognição, são numerosos, pois a constatação dessa possibilidade humana de dominar o tempo traz implicações filosóficas e religiosas. Embora a profecia tivesse existido sempre, a verdade é que ela foi encarada, no passado, com uma atitude teológica de aceitação reverente do fato como uma graça. A constatação científica do fato modifica por completo essa situação. Não se trata mais de uma graça, mas de uma faculdade humana, suscetível de experimentação e controle científico. Uma faculdade normal de que todos podem dispor, em menor ou maior grau, pois nós todos a usamos frequentemente sem disso nos apercebermos. Quantas vezes prevemos, com referência a nós próprios ou aos nossos amigos, acontecimentos e situações que realmente ocorrem anos mais tarde? Quantas vezes contrariamos as nossas intuições, descrendo de nossa precognição e nos saímos mal em negócios e empreendimentos vários? Nos afazeres diários da vida a precognição a curto prazo é uma constante da nossa percepção. Ela se entrosa de tal maneira na trama das percepções sensoriais que mal a distinguimos, a não ser quando se nos oferece uma ocorrência extraordinária. Manejamos um objeto, um aparelho de barbear, por exemplo, e percebemos que vamos dar um corte no rosto. Antes que possamos evitá-la, a ocorrência se verifica. Foi tão curto o lapso de tempo entre a percepção e a ocorrência, que em geral não notamos o fato precognitivo. A teoria psicológica da imago pode servir de explicação para as antevisões pessoais. Carregamos conosco, em nosso inconsciente, a imagem dupla do que podemos ser. Essa dupla imagem tem uma face negativa que decorre de nossas tendências da mesma ordem, e uma face positiva pintada com as cores de nossas melhores aspirações. Se nos entregamos às más tendências, afrouxando a vontade, a face negativa da imago se impõe. É fácil percebermos, então, com grande antecedência, as situações amargas em que iremos cair. Se, pelo contrário, incentivamos as nossas boas tendências e empenhamos a vontade na sua realização, os fenômenos de precognição otimista não serão difíceis. Existem, nesses casos, implicações diversas como a da simples dedução. Mas a precognição não é de natureza dedutiva e geralmente contraria o desenvolvimento normal das coisas. Assim, mesmo quando a imago positiva parece estar em realização, podemos ser surpreendidos por uma precognição negativa. Nesse caso a virada da nossa imago pode começar por uma precognição. Já no tocante aos objetos exteriores a explicação se complica muito mais. E essa complicação exige, muitas vezes, uma concepção estrutural do tempo, como a formulada por J. W. Dunne, em Experimento com o Tempo. A teoria da duração, de Henry Bergson, e do tempo como fracionamento daquela sucessão de imagens fracionadas da duração, como as fotos de um filme em projeção, também pode auxiliar-nos. Se existe uma estrutura do tempo, que poderia ser o fluir da duração do conceito bergsoniano, é lícito supor que a mente possa percorrê-la, libertando-se do condicionamento existencial do aqui e do agora em que nos encontramos. E há algumas experiências curiosas a respeito. Ornewart, em Type Psychic Fifth Dimension, trabalho publicado na Revista da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, em 1953, páginas 3 a 32, propõe o estudo dos fenômenos de projeção consciente para a solução do problema da supervivência do homem. São esses os momentos excepcionais da libertação existencial, que geralmente implicam fenômenos de percepção sincrônica do tempo. Exemplo curioso nos é dado pelo recente livro do médico Andrei Japuariche, O Cogumelo Sagrado, a que nos referimos atrás. Conta o autor que, a 13 de dezembro de 1954, após 3 dias de intensa atividade física, sem dormir ou descansar, recolheu-se ao seu quarto e atirou-se à cama sem trocar a roupa. O cansaço era enorme e logo adormeceu. Mas, tão logo o fez, viu-se a si mesmo como um espírito liberto do corpo, flutuando no espaço. Viu o próprio corpo na cama, sem lhe dar maior importância.
Pensou então que poderia visitar alguém nesse estado de libertação. Logo se dirigiu à casa da Sra. Garrett, em New York, e depois saiu à procura da Sra. Alice Boveri, que encontrou na ampla sala de uma casa estranha, que não conhecia. Quis fixar alguma coisa do ambiente, para verificação posterior, se possível. O brocado dourado das paredes já lhe havia chamado a atenção e nele fixou-se. A seguir sentiu que precisava voltar com urgência ao seu quarto, no estado de Maryland, e acordou com as pancadas de sua filha na porta. Poirier verificou, depois, a exatidão do que vira na casa da Sra. Garrett e nessa estranha visita à Sra. Boveri. A casa desconhecida era da mãe da Sra. Boveri e a sala fora perfeitamente descrita, mas as paredes eram forradas de branco. Não obstante, 40 anos atrás, os brocados das paredes tinham o dourado excitante que o médico vira no seu desprendimento. Mencionamos esse episódio por ser recente, ocorrido com um médico eletrônico e pesquisador parapsicológico. Mas há numerosas ocorrências semelhantes nos anais da pesquisa psíquica. O tempo percebido se mistura com fragmentos do passado ou do futuro, à semelhança do sincretismo bizarro de certos sonhos. No caso, o Dr. Poirier estava diante de cenas reais do momento de seu desprendimento, numa sala real e atual, mas cujas paredes lhe mostravam o aspecto de 40 anos passados. Haveria algum motivo particular, nas preferências do médico, para que a sua percepção estrutural do tempo, naquele recorte da estrutura que era a sala no presente, fizesse a fase anterior ressaltar nas paredes com o dourado que tanto interessou. Seria um caso de percepção seletiva. A mente poderia, assim, selecionar os componentes da estrutura do tempo. E não estaria esse fenômeno ligado aos da seleção mnemônica, já bem estudados no caso da memória. Todas essas perguntas revelam a complexidade dos problemas levantados pela pesquisa parapsicológica. Neste caso particular do Dr. Poirier, com a projeção do eu, por ele mesmo posta em dúvida apesar de toda a evidência do fenômeno, o detalhe da cobertura da parede suscita ainda outra questão curiosa. Não haveria, na percepção extrasensorial, um princípio de pregnância semelhante ao da Gestalt ou psicologia da forma. A cobertura física atual das paredes era de pano branco. Mas por baixo dela estava a cobertura anterior, dourada, como uma espécie de resíduo físico. Esse resíduo, que pertence ao passado, ressaltaria no conjunto da percepção como uma forma pregnante. Mas parece evidente que a pregnância, no caso, não seria da forma e sim das condições psíquicas da percepção, ou seja, das disposições psíquicas do percipiente. Isso explicaria muitas incongruências da vidência, tomadas quase sempre como fatores negativos. E confirmaria a referência de Rinne ao condicionamento psíquico e não físico do percipiente. Alguns expositores de parapsicologia pretendem estabelecer limites para a precognição e retrocognição. Alegam que há uma diferença fundamental entre os profetas e os percipientes atuais, pois aqueles viam a longo prazo, e estes unicamente a curto ou a curtíssimo prazo. É uma maneira ingênua de tratar o problema, pois não seria possível fazermos experiências científicas atuais, com resultados imediatos, jogando com séculos ou milênios. Não se conhece nenhum limite para essa forma de psi. Os limites arbitrários não são fixados apenas por ingenuidade, mas também pelo interesse sectário. Os expositores que seguem a linha tomista de Amador, fazendo distinção, também arbitrária, entre o psiquismo e o espírito, querem salvar assim as suas posições religiosas, esquecidos de que a investigação científica já invadiu o domínio religioso por muitas outras brechas. O que a investigação parapsicológica vem demonstrando não atenta contra a religião e a crença na sobrevivência espiritual do homem, mas também não endossa as posições dogmáticas do sectarismo religioso. Os espiritualistas não dogmáticos nada têm a temer. Muito pelo contrário, só têm de se rejubilar com o avanço de um tipo de pesquisa que invade o campo do espírito, reajustando a concepção espiritual do homem à mentalidade científica. Os fenômenos de precognição e retrocognição lembram uma afirmação enfática de Krishnamurti,
Nem o tempo nem o espaço existem para o homem que conhece o eterno. Em termos bergsonianos, para escaparmos à ideia estática de eternidade, poderíamos substituir a expressão eterno por esta outra, adoração. Aldous Huxley, profundamente místico, estabelece também uma divisão entre o campo do paranormal e o da mística, à maneira de Amador. Todos esses intentos são justificáveis,